Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quarta-feira, estamos no dia 18 de outubro, estamos começando o nosso programa Papo de Câmbio, onde converso com nosso parceiro, correspondente cambial, Lucas Berti. Bom dia, Lucas, como é que vai? Bom dia, meu amigo Alessandro, como vai? Tudo certo por aqui. Tudo tranquilo, a gente pode dizer que estamos tranquilos, mas apreensivos olhando para esse novo evento de guerra no mundo que deixa todo mundo perturbado, né? Mas vamos lá, vamos falar do dólar, mas antes eu digo para você se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, Safras TV, deixe seus comentários, seu like, todos os dias temos um vídeo novo no canal. Inclusive, em algumas oportunidades, mais de um vídeo, como é o caso do dia de hoje, que teremos 2 vídeos no nosso canal no YouTube. Então, não perca tempo, inscreva-se para saber que de todos os dias a gente tem esses materiais novos chegando para você. Safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações do agronegócio lá estão. Bom, Lucas, vou compartilhar a tela aqui do nosso querido dólar comercial. Lembrando que o nosso último papo de câmbio foi no dia 4 de outubro. Então, a gente estava nesse recente movimento de alta, né? Forte, que o mercado chegou a bater lá no dia 6 de outubro, em praticamente 5,23, né? E depois começou aí um movimento de devolução dessa alta, parte desses ganhos, né? E agora, né, Lucas? Mercado um pouquinho mais acomodado, né? Nessa faixa aí, hoje nós estamos nesse momento com o dólar a 5,05. Pois é, Alessandro, desde que setembro, dia 18 ali, que a gente tem aquela marcação num fundo de setembro, quando começou a puxar, a dólar começou a puxar, não parou a parar, parecia que não ia parar mais essa subida, né? Inclusive, nós Isso. estávamos vendo já, olhando, mirando, a gente conversou sobre isso no último programa, sobre os 5.300, que o dólar estava mirando 5.300. E, de fato, o dólar corrigiu, a gente teve essa puxada, em seguida nós gravamos o programa, que veio aí em função, uma puxada que inclusive, tirou o dólar daquela acomodação que estava na banda entre os 4,60 aos 4,90, né? Digamos, mais ainda é 4,80 e 4,90, né? 95, que era praticamente que nós vínhamos operando. E nós tivemos uma situação técnica, dólar devolvendo, porque os discursos que vão surgindo sobre potencial revisão em taxa de juros dos Estados Unidos novamente para cima, obviamente, existe sempre uma preocupação no mercado de não gerar tanta comoção assim, acalmar os ânimos um pouco, e o dólar acabou se revertendo, devolvendo as quedas, porém, a gente observando, ele não foi capaz de voltar abaixo, né, para baixo dos R$ 5. E nós tivemos aí até alguma situação aparentemente que poderia gerar uma oscilação muito mais brusca na moeda, mas felizmente aí, por enquanto, embora a gente se sensibilize com o conflito que vem ocorrendo agora no Oriente Médio, com a questão toda social e tal, no dólar aqui no Brasil, lateralizado no momento, sem grandes oscilações bruscas, como você pode observar aí a partir, desde que começou o conflito, na semana passada, no final de semana anterior ao final de semana agora, de fato o dólar deu uma puxadinha, mas não teve capacidade de romper os 5,10. E continua, se você observar tecnicamente, né, haveria até uma situação do dólar agora começar a escalonar um preço mais alto, porque nós estamos numa outra banda de negociação, né, Alessandro? Vamos focar aqui no mês de outubro, por exemplo. Entre final de outubro e agora, no período que nós estamos num outro patamar, né? Nós temos fundos onde eram os topos dos meses de agosto e setembro, praticamente, e topos que estão lá para o mês, não está aqui no gráfico, mas estão lá para o mês de março desse ano, Eu né? tenho aqui, Lucas, aqui, ó, em 2 de outubro nós temos deixa eu ver se é 2 de outubro, acho que é 29 de setembro, esse fundinho aqui que foi 498, se não estou enganado, e a gente pega esse topo no dia 6 de outubro em 5,23. E aí ficou, né, tá É. nessa banda aqui, né? E se a gente vai fazer a análise de linguagem técnica, de figura de linguagem dentro dos candles, claro,
existem várias coisas que podem determinar uma subida, uma queda, né? Nós temos vários ambientes aí, mas a gente observa muito no meu trabalho o book de oferta, o book de preço, tá? Ele é praticamente, ele pode ser, a gente pode dizer que às vezes ele pode ser até montado estrategicamente por grandes players para fazer com que o dólar rume para lá, né? Porque a boiada vai atrás de onde está aí a referência, certo? Mas o que acontece é que no meu trabalho do dia a dia como correspondente cambial, eu acabo olhando muito isso, justamente porque tem clientes que às vezes querem vender numa oportunidade com um preço do qual ele acredita que pode se aproximar ou comprar. E a gente tem visto um mercado bem lateralizado, o book de preço, ele significa aí onde os operadores estão posicionados, tanto na compra quanto na venda, e bem interessante, Alessandro, porque nesses últimos dias ele tem ficado entre ontem, inclusive, chegou a ameaçar cair abaixo dos R$ 5, mas não teve força, porque o pessoal estava montado na compra forte ali no 5,01, não deixou o mercado vir para baixo. Eu estou falando no dólar comercial, preço à vista. Eu gostaria novamente salientar que os grandes volumes de liquidez do dólar estão no mercado futuro. Tá? Então, a gente transpõe aí, faz um desconto sobre os DIs, né, que representam a diferença entre mercado à vista do dólar e futuro, contrato mais recente futuro, para a gente fazer um parâmetro. Tá? Então, a gente observa o futuro, mas o dólar à vista ele segue o mercado futuro, onde estão as grandes posições. Mas, enfim, só para concluir, a gente teve a possibilidade aí de romper para baixo do 5,01. O mercado mostrou que não quer abandonar os R$ 5, quer continuar nessa banda aí que se formou desde o início do final de setembro, desculpa. E a gente olhando o gráfico, nós teríamos aí uma potencial preço médio de reversão, tá? Nesse momento. Mas, assim, tem ainda, pode buscar um fundo no 498 se quiser exagerar, mas eu saliento novamente, existe força compradora nos níveis atuais, inclusive o mercado agora está operando a 5,06, né, Isso, Alessandro? isso, Tá. 5,06. 5,06 seria já um ponto, inclusive, que tem bastante venda, tá? E a compra hoje de manhã nós estávamos com o mercado à vista em torno de 5,03, né? 5,035. Ali tem bastante posição de compra. Então, a gente está com um book de oferta bem restrito entre a compra e a venda. É o que nós temos observado. E esse volume é forte dos dois lados. Então, o dólar não consegue caminhar, não consegue romper para um lado nem para o outro. Tá? Mas, tecnicamente, se nós olharmos, traçarmos as retas e fizermos uma análise técnica, teria a possibilidade, você ver exatamente nesse nível aqui do pontilhado, a reta horizontal, de bater, quem sabe, num suporte 497, 498, tá? E para depois voltar e buscar níveis mais altos no dólar em cima, olhando no médio prazo, tá? Olhando hoje, Lucas, tá? a gente tem um patamar interessante, né? Que isso vale também para outros mercados que a gente acompanha, mercado futuro de commodities, café, soja, milho, trigo, que aquele patamar ali, né? Tipo, o patamar dos R$ 5 é um patamar psicológico até para o mercado romper. Ele rompe, mas se não se afastar muito, ele ganha força até para voltar, né? Correto? Sim, o desafio é sempre você romper para baixo ou para cima desse nível, né? No caso, ele rompeu bem, porque ele foi forte para cima, ele vinha a tempo buscando os R$ 5. Pode ver que no terceiro topo ali ele foi e não voltou mais, tá? Agora, o topo, se você observar, falo dos topos de agosto e setembro. Testou, depois foi embora. Agora, a questão toda, Alessandro, é que nós temos aí uma barreira de compra no 503, o mercado está confiante nessa barreira compradora. Tem volume ali, tá? Inclusive, meus clientes que pedem para mim hoje, vou bater uma ordem na compra, espera oscilar um pouquinho, então você pegue 2 centavos abaixo, tá agora, né? Para fechar, para não acertar na mosca, porque às vezes é difícil, faz um É. centavo e meio abaixo. Mas o que que acontece? Tem também uma resistência vendedora. E a gente está numa semana praticamente de uma banda muito curta de oscilação, porque assim, entre os 5,01 e 5,10 para dólar nós sabemos que não é grande coisa, não estamos falando nem de 2% aí. Quando a gente tinha aí em períodos anteriores, o dólar chegava a variar 3% no dia de cima para baixo, né? E de baixo para cima.
Então, de fato, dólar bem lateralizado. Alguns indicadores econômicos eles acabam é, é, se confrontando, porque ao mesmo tempo nos Estados Unidos nós temos uma certeza maior que o mercado vai bem e está difícil você controlar aumento de preços nos Estados Unidos, inclusive quando nós tivemos aquela forte alta, ocorreu por causa de indicadores que demonstravam uma economia rígida, sólida, crescente nos Estados Unidos e que foi pano para manga para o pessoal começar a falar, inclusive dirigentes do Fed, um potencial revisão para cima nos juros, e nós sabemos, né, Alessandro, a gente já falou várias vezes no programa aqui, distanciamento de juros Brasil e Estados Unidos, né, um subtraindo um e o outro, isso gera mais volume para a moeda norte-americana, inclusive quando tem temores de conflitos externos, essa questão de Israel, ela é deveras Isso, complicada. isso, isso que eu quero te perguntar, Lucas, que assim, a gente sabe que essa questão que está vendo o Oriente Médio, a gente fica consternado, a gente fica preocupado, apreensivo, né? A gente fica realmente, é uma situação humana dramática. Mas o mercado ele é mais objetivo, né? Alguns até dizem que ele é mais cruel em relação a essas questões. Digamos assim, por enquanto a gente não viu nesse mercado, por exemplo, do dólar, alguma mudança diante desse conflito. É claro que se mudarem alguns indicadores econômicos por causa desse conflito, aí sim a gente pode ver alguma mudança, né? Eu diria até uma questão geopolítica. Se a gente tiver envolvimento de países que economicamente afetam o mercado global, como, por exemplo, você ter aí uma extensão do conflito para Líbano, para Jordânia, para Irã, para Arábia Saudita, digamos assim, tá? Não estou E falando de tem, e cenário tem, tão. e tem o glorioso petróleo envolvido aí, que sempre falando. Exatamente, exatamente. E o petróleo sofreu uma alta até considerável na semana após, né, início do conflito, quando houve os ataques terroristas lá do Hamas, a gente viu o petróleo subindo mais de 4%, tá? No dia seguinte, ele devolveu esses 4%, tá? Mas ele voltou a subir. Hoje o petróleo está acima dos $90, o barril em torno de Londres, em torno de 91, 92, pressionado para cima. Mas o mercado está atento a isso, gera sim incertezas. O conflito ele é preocupante e o mais irônico de tudo isso, que ele acaba desvirtuando o foco onde está a guerra da Ucrânia, que está acontecendo também, né? Verdade. Assim, não tem sido falado nisso. E no É Brasil, verdade. o cenário aqui político ele fica completamente apagado, né? A gente não tem informações de como estão evoluindo as reformas, de fato, como estão evoluindo as discussões sobre potenciais reformas e questões fiscais do país, que são necessárias para a gente entender, para que haja aí uma confiança do investidor do país. Agora, assim, talvez para a gente finalizar essa parte um pouco fundamental nossa geopolítica envolvendo o Brasil e o externo, é que a gente está aí tentando entender qual vai ser a decisão do Copom juntamente com o Fed no dia 31 de outubro para 1 de novembro, quando nós teremos a decisão mútua, né? O Fed faz a decisão dele da tarde da quarta-feira, dia 1º, e o Copom finaliza aí com a sua decisão no final do dia 6, depois das 6 da tarde, e uma coisa, isso deve mexer com o mercado, porque aí se fomenta uma revisão para cima nos Estados Unidos e no Brasil alguém já está dizendo que pode ser que talvez a nossa revisão para baixo, o corte não seja tão abrupto assim de 0,5% para talvez nesse ou no outro, tá? Eu tenho Eu, ouvido questão de 7,5% no geral até o final do ano. Diga. não, Lucas, eu ia te perguntar, tu estava falando ali dos indicadores, principalmente dos americanos, e eu te interrompi para perguntar sobre o conflito, mas temos mais alguma coisa aí que tu acha de indicadores que pode mexer essa semana ainda Sim, no essa mercado semana a cambial? gente tem o famoso livro bege. Livro É bege, verdade, eu acho que vocês que são da agência com certeza escrevem bastante sobre o livro com bege, certeza. mas para quem está acompanhando nosso programa aqui, o livro bege, na verdade, ele é um acumulado de indicadores de diferentes diretórios do Fed, que pegam de diferentes indicadores de diferentes estados dos Estados Unidos,
e colocam no mesmo livro, né? E aí se tem um apanhado do que vai ser, do que está acontecendo com as economias regionais, porque obviamente os Estados Unidos é um país grande, existem diferenças, né? De comportamentos em termos de consumo, em termos de inflação, em termos em diferentes locais. Então, eles colocam tudo no livro bege e ele dá, sem dúvida, ele é muito importante para a gente entender aí algumas diretrizes, alguns entendimentos do Fed em relação à economia norte-americana e talvez já fomentando o que possa vir a acontecer num relatório seguinte aí do Fed. É importante, o livro bege é muito importante, eu diria, nós tivemos essa semana até, Alessandro, a gente teve o PIB da China essa madrugada, tá? Que veio um pouco acima do esperado. Então, amenizou, não causou grandes transtornos no mercado, porque a China, a gente lembrar que é importante falar da gigante China aí, que é um país que estava aí esse ano todo falando-se em desaceleração de atividade industrial, né? Mercado imobiliário com gravíssimos problemas, tivemos dois grandes escândalos, né? A Evergrande, depois da Country Garden, que são gigantes do setor imobiliário lá, de fato afetou inicialmente o mercado todo. Mas assim, voltando à questão fundamental, acho que o livro bege ele é muito importante para a gente ter um apanhado essa semana. E acho, inclusive, finalizando aí a questão técnica, eu acho importante, tá? A gente tem praticamente aí o dólar tendo possibilidade, talvez, de buscar uma correção, buscar esse suporte, como eu falei, mas eu tenho o sentimento que me parece que veio para ficar um pouco acima dos 5, tá, Alessandro? Entende? Parece que se construiu aí é um pouco mais realista esses patamares também, embora nós estejamos performando bem no Brasil, inclusive a pesquisa Focus não fez revisão, alteração na revisão do dólar para o final do ano, continua em R$ 5 a previsão, baixou um pouquinho o IPCA, manteve a Selic 11,75, né? E o PIB aí também, o PIB até favorável para o país, pelo menos esse ano. Eu acho que o dólar está com cara de ficar nesses R$ 5 para cima aí, pelo menos, tá? Beleza, Lucas. Não sei se tu tens mais algum recado que tu queiras dar. Eu apenas lembro que o contato do Lucas está na descrição do vídeo. Né? O Lucas é correspondente cambial, presta serviço de troca de moedas para empresas e pessoas físicas, auxiliando no processo de envio e recebimento de moeda estrangeira. Não sei se tu tem algum recado final, Lucas. Pensando simplesmente para pessoal que opera no mercado dólar, né? Eu não sou um orientador do mercado de day trade, não é o meu métier nesse processo aí, até um processo que eu acho bem arriscado, mas para quem faz, necessita de compra e venda de moeda, é bom observar esse book de preço aí. Bom observar onde é que o pessoal está posicionado, porque às vezes a análise futura do que vai ser o gráfico ela é um pouco difícil, né? A gente nunca sabe o futuro, a gente só olha realmente o que aconteceu para trás graficamente. Mas o book de oferta, no momento ali, ele pode ser interessante, às vezes, para você economizar, você pegar 1 centavo melhor, 2 centavos melhor, né? Para você fazer um trade, uma compra, uma venda um pouco mais racional no processo. Aí, comigo também, eu tenho feito com os meus clientes, claro, caso que precisem, óbvio que posso ajudar aí qualquer empresa ou pessoa física que tem necessidade nesse processo, tá? Te agradeço, inclusive, aí pela oportunidade de falar sobre isso. Paz, Lucas, estamos juntos. Lucas, eu dando um recado final aqui, as nossas redes sociais também estão todas na descrição do vídeo. Esteja junto conosco. E os cursos e eventos de safras e mercado, os próximos, estão disponíveis e também estão na descrição do vídeo, com os links para você acessar e se inscrever. Lucas, muito obrigado. Um abraço a todos. Um abraço a todos aí, a família Safras. Obrigado.